Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta super importante para a gente trabalhar com atividade de pesquisa. Essa ferramenta é o Google Forms, tá? Ou formulários do Google, né, em português. Como que funciona essa ferramenta? Ela faz parte da suíte do Google, né, que tem lá o editor de texto, o editor de planilha, né, o programa que cria apresentações e o programa que fabrica esses formulários aí, que é o Google Forms. O que esses formulários têm de bom? Né? Eles são usados para a gente coletar respostas. Então, não importa qual é a natureza da pesquisa que você está fazendo, ele é uma ferramenta extremamente válida para você trabalhar com uma série de pesquisas. Né? Você pode fazer um formulário, por exemplo, aqui está escrito: planeje sua próxima viagem de acampamento. Você pode fazer um formulário perguntando quem quer participar, quando que a pessoa tem a disponibilidade para fazer a viagem, quanto que ela dispõe de grana para viajar. A gente pode gerenciar inscrições em eventos. Você está fazendo uma festa, você pode pedir para a pessoa, né, cadastrar lá o nome dela, o e-mail, o telefone para você entrar em contato. Você pode preparar uma pesquisa rápida, pode coletar endereços de e-mail de todo mundo que responder. Pode ser usado até para apresentar alguns dados, a hora que você entender um pouco melhor a estrutura. Pesquise com estilo, porque o Google fornece aí uma série de temas, né, para apresentação, e aí você pode escolher entre algumas imagens e temas e cores e tudo mais. As perguntas e as respostas, elas são personalizadas, porque existe uma série de categorias de perguntas que a gente pode fazer, a gente vai ver daqui a pouco. Esses formulários são leves, podem ser preenchidos no computador ou podem ser preenchidos no smartphone, né? E eles trazem automaticamente a tabulação dos dados na forma de gráficos, que é uma coisa extremamente útil para a gente. Da mesma forma que a gente pôde ver na aula, né, aqueles gráficos todos que vocês responderam. Uma coisa muito importante do formulário é que, assim como as outras ferramentas do Google, ele permite a gente trabalhar colaborativamente. Então, o formulário pode ser editado por várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Isso em tempo real, cada um acessa da sua casa e a equipe vai trabalhando e produzindo formulário. O mesmo vale para texto, planilha e para apresentações. Tá? Então, essa suíte do Google, ela é uma suíte toda colaborativa, né? Vamos começar a usar então formulários do Google, né? Para a gente começar a usar o Google Forms, a gente tem que ter uma conta do Gmail. Então eu vou entrar aqui na minha conta do Gmail. É uma conta do Google. Quando a gente acessa a nossa conta do Google, né, a gente tem os aplicativos do Google aqui nesses quadradinhos. E aí a gente entra no Google Drive. Quando a gente acessar o Google Drive, a gente vai ter aqui à esquerda o botão Novo. Né? Esse botão Novo é o botão onde a gente clica para dizer que a gente vai criar um formulário do Google. Vamos aqui em mais, vamos colocar formulários Google. Pronto, estamos criando um formulário. Esse é o nosso formulário, ele é um formulário sem título, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, cadastro de estudantes, né? Descrição do formulário. Este é um formulário que captura, coleta, né? Coleta é melhor. Que coleta informações dos estudantes do ITB. Daqui para frente são as perguntas que a gente pode colocar, tá? E assim, dá para colocar pergunta, dá para colocar vídeo, né? Você pode ver por aqui, ó. Dá para adicionar um título, descrição, dá para adicionar uma imagem, dá para adicionar um vídeo, né? E dá para adicionar uma seção. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer, né, só um formulário simples e você queira dar uma capa para ele e tal. Então, vamos fazer assim, ó, para prosseguir, clique em próxima, que é o botão que conduz a gente para a próxima página. Vamos usar essa imagenzinha aqui à direita, ó. Adicionar uma imagem, vamos pegar uma imagem qualquer, você pode escolher aí uma imagem do seu computador, né? Vamos pegar, deixa eu ver, vou pegar meu avatar aqui, que aquele aluno maravilhoso, o Gabriel Mazaro, fez para mim. Aqui, pronto. Né? Então, ó, você insere uma imagem, né? Escolhe se essa imagem vai ter cortes ou não, se ela tem um título ou não. Clicando nesse botão a gente pode centralizar, alterar a imagem.
né? Mudar o tamanho, se você clicar em cima dela, você pode mudar o tamanho, né? Para terminar a edição, você só clica fora, ó. Pronto, a imagem já está lá, ela já faz parte do formulário. Esse olhinho que tem aqui em cima é o olhinho que a gente usa para enxergar como que as pessoas vão ver esse formulário. Então, ó, a pessoa que abrir o link do formulário, que é esse que está aqui em cima, né? Quando ela for responder, ela vai enxergar exatamente o que está aparecendo aqui, né? Eu vou colocar para prosseguir, clique em próximo, eu vou deixar só essa imagem, né? E vamos adicionar aí um título de descrição para a segunda parte. Então, sei lá, dados de cadastro. Na primeira pergunta, vamos clicar, basta você clicar em cima dela. Aqui você vai ter que escolher que tipo de pergunta é essa. Como eu quero saber o nome da pessoa, o nome da pessoa é um texto curto, não é um texto longo, então vou escolher resposta curta. Vou colocar aqui, nome completo, né? E a pessoa vai digitar o nome. Repara que aqui embaixo, ó, você pode tornar essa pergunta uma pergunta obrigatória. Isso garante que as pessoas vão de fato responder essas perguntas, né? Então, a gente está criando a primeira questão, é uma questão de resposta curta, onde a pessoa vai responder qual que é o nome dela. Se você quiser colocar uma descrição, você clica nesses 3 pontinhos aqui, ó, em descrição, aí você coloca, por exemplo, na descrição da pergunta, digite seu nome completo, né? E a pessoa vai digitar o nome completo. Vou clicar no olhinho mais uma vez para a gente dar uma olhada. Então, ó, cadastro de estudantes, tem lá o avatar, aí aqui é o título que a gente colocou, dados de cadastro e o nome completo e a resposta, onde a pessoa vai responder, né, qual que é o nome dela completo e tal. Ela simplesmente vai preencher, né, e depois que ela preencher, ela clica em enviar, né, e aí o dado tá cadastrado. Vamos colocar mais uma pergunta agora, uma pergunta diferente. Adicionar pergunta. Vamos escolher agora um parágrafo, para que a pessoa possa escrever bastante. E vamos chamar de um pouco sobre você. Ou fale um pouco sobre você. Pronto, né? É um texto de resposta longa. Vamos tornar obrigatório ou não, de repente, né, a pessoa não quer dizer nada sobre ela, e na descrição a gente coloca assim, escreva um pouco sobre suas preferências, opa, errei aqui, e sobre o que você não gosta, por exemplo, né? Então, o parágrafo é usado para um texto de resposta longa, onde a pessoa vai dar uma resposta longa. Vamos criar um tipo diferente de pergunta agora, de múltipla escolha, né? Qual o seu sexo? Você pode colocar simplesmente assim, você pode colocar sexo. Como ela é de múltipla escolha, a pessoa só vai poder escolher um negocinho, tá? Só vai poder escolher um item, né? Então vamos colocar aqui feminino. Vamos adicionar uma opção aqui masculino. E vamos adicionar uma opção, prefiro não revelar. Né? Então aí está feita a pergunta de múltipla escolha, você vai conseguir tabular qual é o sexo da pessoa, se é masculino, feminino, né? Ou se é prefiro não revelar. Então aí você pode entender qual que é a lógica do múltipla escolha. Esse caixas de seleção aqui, que é uma próxima pergunta, vamos criar aqui uma próxima pergunta e escolher caixas de seleção. Para que é usado caixa de seleção? É quando a pessoa pode responder mais de uma opção. Então a gente pode colocar, por exemplo, assim, você gosta de... Aí aqui no primeiro a gente coloca cinema. Na segunda opção a gente coloca futebol. E na terceira opção a gente coloca estudar. Né? Então a pessoa pode gostar de cinema, de futebol, de estudar. Né? Como ela pode gostar de cinema, de futebol e não gostar de estudar. Então aí ela vai responder quantas ela quiser. Né? Repara que lá na página onde a pessoa vai preencher o formulário, ela pode clicar em mais de um item. Né? Se você tiver uma perguntinha desse tipo aqui, que é uma perguntinha de caixa de seleção. Tá? Vamos tornar essa pergunta não obrigatória e vamos adicionar então uma pergunta diferente agora, onde a gente vai usar uma lista suspensa. A lista suspensa, ela abre uma lista. Toda vez que a gente está trabalhando com uma listagem muito longa, né,
Então, por exemplo, você estuda em qual ITB? Né? E a gente tem várias opções de ITB. Então, sei lá, por exemplo, a pessoa estuda no ITB Brasília, que é o Belval. A pessoa estuda no ITB Hércules, que é o Mutinga. A pessoa estuda no ITB Moacir, que é o Imperial. A pessoa estuda no ITB Maria Silvia, que é o Engenho. Né? Então, toda vez que você tiver uma lista com várias opções e a pessoa tiver que escolher uma, né? Qual o seu número de chamada, por exemplo, né? O número vai de 1 até 40. Aí vale a pena a gente usar esse recurso aqui da lista suspensa. Né? Ah, eu estudo no Munir José, que é o ITB do Paulista. Né? Então pronto, alguns ITBs aí, numa pergunta de lista suspensa, vamos tornar essa pergunta obrigatória. E aí, como que aparece a lista suspensa para a pessoa? Né? Na visualização, a lista suspensa ela aparece assim. Então a pessoa clica em cima da lista, ele abre, né? E aí você clica numa opção, né, para responder essa pergunta. Tá? Então, para que vocês tenham, né, uma ideia aí de como funciona esse tipo de pergunta. Vamos adicionar um outro tipo de pergunta, agora trabalhando com uma escala linear. Né? Então, vamos fazer uma pergunta. Você gosta da escola? Numa escala de 1 a 5, então qual é o marcador para a escala de 1? Vamos colocar assim, detesto. E no 5, vamos colocar assim, amo. Né? Então eu detesto a escola se eu responder 1 e eu amo a escola se eu responder 5. Torna essa pergunta obrigatória. Quando a gente vai para a visualização, testar o recurso, vocês podem observar que está lá. Como que aparece a pergunta de escala? Né? Você gosta da escola? A pessoa responde se ela detesta, se ela ama ou se ela nem ama nem detesta. Né? Ou se ela adora, mas não ama, né? Ou se ela acha ruim, mas não detesta. No meu caso, eu amo a escola, então eu vou responder 5. Né? Tá? Então esse é o tipo de pergunta que a gente trabalha com escala linear. Né? As grades de múltipla escolha, elas são utilizadas como um outro tipo de recurso. Eu acho que quase todo mundo já respondeu alguma pesquisa de mercado, né? Onde apareceu uma grade de múltipla escolha. Então, por exemplo, o que você pode colocar? Selecione a opção adequada. Né? Ou assinale, vai. Já que a gente vai assinalar, né? Uma beiradinha, melhor colocar assinale. Então, na linha 1, a gente coloca assim, quantos televisores você tem em casa? E a pessoa vai responder na coluna 1, eu tenho 1, eu tenho 2, ou eu tenho 3 televisores em casa. Né? Vamos para a segunda linha. Quantos carros você tem? E a pessoa vai responder 1, 2 ou 3. Né? Quantos banheiros há na sua residência? E a pessoa vai responder 1, 2 ou 3. Né? Você pode exigir uma resposta em cada linha, né? Ou não, que seria a resposta obrigatória de cada pergunta. Então a grade de múltipla escolha, ela é uma grade que vai aparecer com essa cara de grade de pesquisa de mercado aqui, ó. Tá vendo? Então assinale a opção adequada. Quantos televisores você tem? Eu tenho 1. Quantos carros você tem? Eu tenho 1 também. Quantos banheiros tem em casa? Não, em casa tem 2 banheiros, né? Então, toda vez que vocês trabalharem com a grade de múltipla escolha, vai acontecer essa dinâmica de resposta. E se você escolher aqui, ó, grade da caixa de seleção, é aquela diferença da múltipla escolha para a caixa de seleção que já deu para a gente ver antes, né? Na caixa de seleção, permitido que você clique em mais de uma opção. Então, vamos colocar uma penúltima pergunta aqui, agora do tipo data, onde a gente pergunta: quando é o seu aniversário? Né? E a pessoa vai responder aí com uma data, né? Mês, dia e ano, dizendo quando é o aniversário dela. Esse tipo de pergunta de data. E vamos colocar uma última pergunta agora do tipo horário. Né? E você pergunta assim: que horas você chega na escola? Né? E a pessoa vai responder então com o horário, com a hora que ela chega na escola. Eu vou para o campo de visualização do formulário aqui, só para você ter uma ideia de como que vão ficar essas respostas. Né?
Quando é seu aniversário, a pessoa tem que digitar dia, dia, mês, mês, ano, ano, né? Então ela pode digitar direto, né? Por exemplo. Ou ela vem aqui do ladinho, isso vai abrir um calendário, né? E aí ela pode navegar entre os anos, aí, os meses e responder também clicando no calendário. Que horas você chega na escola? Ah, eu chego na escola às 18 horas. Então a pessoa responde 18:00, né? E aí terminou de preencher o formulário, a pessoa vai clicar em enviar, né? Então o que vai acontecer a hora que a gente clicar em enviar? Eu vou preencher alguns campos aqui. Fabrício Leonardo Marques Botelho, fale um pouco sobre você. Vou colocar professor da educação técnica profissionalizante. Sexo masculino, eu gosto de estudar e de cinema. E eu não estudo, eu dou aula, mas vamos colocar que eu estudo no ITB Hércules, eu amo a escola, a gente tem 2 TVs em casa, eu tenho um carro e em casa tem 2 banheiros. Meu aniversário é dia 30/10/74 e eu chego na escola às 19 horas. Depois que a pessoa, né, terminar de responder, ela tem que clicar em enviar. Então eu vou clicar em enviar para a gente ver o que aconteceu. A pessoa que responde, ela vai ver essa janela, né? Cadastro de estudante, sua resposta foi registrada. Tá? A pessoa não recebe um e-mail de confirmação, né? Essa é a janela de confirmação que a resposta foi enviada. E é onde a pessoa preenche. Repara que aqui em cima da janela, ó, aqui estão as perguntas e aqui estão as respostas. Já está aparecendo nas respostas que a gente tem uma resposta, né? Você tem um resumo ou você tem individual. Tá? Então, ó, se eu for olhar minha resposta individual, vai aparecer os dados que eu utilizei no preenchimento do formulário. E aí eu posso navegar entre as respostas aqui. Ó. A gente só tem uma resposta nesse momento, né? Se eu vier no resumo, o resumo vai me mostrar gráficos, né? Quando for pertinente. Por exemplo, sexo, 100% das pessoas responderam que são do sexo feminino. Eu assinalei sexo feminino ao invés de masculino. Você gosta de cinema? Uma pessoa respondeu 100%. De estudar? Uma pessoa respondeu 100%. Em qual ITB você estuda? No Hércules, eu respondi Hércules. Né? Você gosta da escola? 100% das pessoas responderam que amam. Né? E aí a quantidade de televisores, ele está mostrando aqui uma escala, né? Quanto é 1, quanto é 2 e tal. Então, qual é o seu aniversário? Aparece aqui uma data e que hora eu chego na escola, 19 horas, está ali. Né? E aí com isso a gente consegue ter essa estatística das pessoas que responderam esse cadastro. Se eu enviar uma outra resposta, vou colocar aqui, meu nome é Maria Joaquina, eu sou estudante de design de interiores, sou do sexo, prefiro não revelar meu sexo, eu gosto de estudar e gosto de futebol, mas não gosto de cinema. Eu estudo no Hércules. Eu nem amo nem detesto a escola. E eu tenho uma TV em casa, um carro e um banheiro. Meu aniversário é dia 29 de outubro de 1975 e eu chego na escola às 18h30. Vamos enviar. Então repare que quando a Maria Joaquina preencheu o cadastro lá na casa dela ou no celular dela, agora nós temos 2 respostas. Ó. Então tanto nas respostas individuais aqui a gente consegue olhar no 2 de 2, né, as respostas da Maria Joaquina, quanto a gente tem acesso ao resumo. Então agora aqueles gráficos vão ser atualizados com os meus dados e com os dados da Maria. Então uma pessoa respondeu feminino, uma pessoa respondeu prefiro não revelar, né? 2 pessoas responderam futebol e uma única pessoa assinalou cinema e futebol e 2 pessoas assinalaram estudar. Você estuda em qual ITB? Todo mundo estuda no Hércules. Né? Você gosta da escola? Uma pessoa respondeu que mais ou menos, uma pessoa respondeu que ama. Né? E aí vai aparecer aqui nas corzinhas, né? Quantos televisores você tem? Uma pessoa respondeu que tem 2, uma pessoa respondeu que tem 1. Quando é o seu aniversário, aparecerão aí os 2 aniversários. E que hora você chega na escola, aparecerá a lista ou a relação de horários, né? Para onde estão indo essas respostas ou onde elas são armazenadas, né? O Google ele cria uma planilha
interna ao formulário. Mas se você quiser as respostas na forma de planilha, você vem nesse ícone de planilha aqui. Então você pode criar uma nova planilha, simplesmente clica em criar, e aí ele vai criar um documento, planilhas do Google, onde estão todas aquelas perguntas que a gente está fazendo, por exemplo, o nome completo, estão aqui os 2 nomes, do que você gosta, estão ali as respostas, em qual ITB você estuda, as respostas estão ali, a escala de 1 a 5, se você gosta da escola, tá vendo? E aí os dados todos estão disponíveis nessa planilha. Então, essa ferramenta ela é realmente uma ferramenta muito poderosa. Voltando aqui para as perguntas, agora que você entendeu, né, o jeitão da coisa, é possível trabalhar com sessões também. Sessão é esse último item aqui, ó, onde é possível adicionar uma sessão. Se eu pegar essa última pergunta e adicionar uma sessão, agora o formulário, né, passa a ter uma continuidade que para a pessoa prosseguir, ela vai ter que preencher os dados e vai ter que chegar numa nova posição. Né? Então vou abrir aqui a visualização para vocês terem uma ideia. A pessoa vai respondendo alguma coisa no formulário, vai escolhendo lá os itens e tal e vai respondendo. E aí ela tem que clicar em próxima, que é onde ela vai parar nessa nova seção, que é a seção que eu chamei de prosseguir. Prosseguir, né? Então, esse é um jeito que a gente tem aí, né, de criar os formulários. Tem alguns recursos avançados que são bem interessantes, que você pode escolher também, mas vamos deixar eles para um momento posterior. Né? O importante é você entender que tem todos esses tipos de perguntas que a gente pode fazer e que a coleta de dados ela é feita através desses gráficos de respostas aqui. Né? Então esses são os gráficos de resposta que a gente pode usar. Tudo bem? Então, para configurar, né, como o pessoal adora trabalhar com cores e tal, você clica nessa paleta, você consegue mudar a paleta de cores. Você consegue trabalhar com temas ou com fotos, e aí o Google traz, né, se você clicar na fotinho, 42 mil temas aí para você trabalhar. Ah, eu quero as linhas coloridas, vamos selecionar. E aí ele já altera e aplica, né, todo um tema no teu formulário com as linhas e as cores e assim por diante. Né? Nesse ícone aqui, a gente obtém o link que vai ser divulgado para as pessoas que vão preencher a pesquisa. Esse link que termina com View Form é o link que vai ser utilizado para divulgar a pesquisa. Então você manda isso por WhatsApp para a galera, manda por e-mail, né, para os e-mails aí de quem você quer que te ajude a preencher essa pesquisa. E ainda aqui nesse iconezinho de configurações, você pode escolher, por exemplo, se você vai coletar endereços de e-mail, se é obrigatório que a pessoa, né, forneça o e-mail. Se vai limitar uma única resposta por pessoa, para impedir que a pessoa responda mais de uma vez. Né? E aí nesse caso a pessoa tem que fazer login no Google. Se você permite que essa pessoa edite a resposta depois de enviar, se ela pode entrar novamente e editar a resposta dela. E se você quer que essas pessoas sejam capazes de ver os gráficos, né, ou essas respostas, se você quer dar acesso para as pessoas que estão respondendo, né, para que elas enxerguem as respostas dos outros usuários também. Esses campos são usados para isso. Né? Em apresentação, você pode mostrar uma barra de progresso para mostrar para a pessoa, olha, você já respondeu 10%, 20%, 30%, então cada página vai apresentar na base uma barra de progresso. Embaralhar a ordem das perguntas é um recurso quando, por exemplo, o professor quer criar uma prova, né, e os alunos vão responder no laboratório, então o Google Forms permite você embaralhar a ordem das perguntas para que o estudante que está sentado um do lado do outro não fique vendo as mesmas questões na mesma sequência. Né? E se você quer mostrar o link para a pessoa enviar uma outra resposta depois que ela terminar, e a mensagem de confirmação que está aqui é padrão, sua resposta foi registrada. Ou se você quer uma resposta particular, muito obrigado por preencher o formulário, por exemplo. Né? Essa parte de testes ela é usada para quando o professor quer trabalhar com uma prova. Então é possível a gente trabalhar com testes aqui também. Né? Enviar é o campo que permite que você envie para as pessoas, e aí você sai digitando aqui os endereços delas, por exemplo, itbfabricio@gmail.com.
eu quero mandar para o fabotelho@gmail.com, que são os meus endereços aí que eu mais costumo utilizar, né? Sempre separados com vírgulas, né? Que mais? Você pode incluir o formulário no próprio e-mail, mas eu recomendo que não, tá? Eu recomendo que vocês enviem só o link mesmo. O link aparece aqui na janelinha do link, né? É só você pegar. Se você quiser um link curto, você tem que ligar essa opção aqui, ó. E aí ele vai transformar num link curtinho, ao invés de um link prolongado, né? E aí aqui permite que você copie, você pode compartilhar pelo Facebook, pelo Google+, ou pelo Twitter, né? Que mais? A última coisa que eu tenho que mostrar é como que a gente convida pessoas para trabalharem no formulário com a gente também. Aí vocês acessam esses 3 pontinhos aqui, né? Onde permite a gente copiar esse formulário, fazer uma cópia dele, né? Eu usei semana passada, vou fazer uma nova pesquisa, então crio uma cópia, porque eu não quero mexer no meu original. Excluir, né? Imprimir ele ou adicionar colaboradores. Essa adição de colaboradores, eu quero convidar a Beth para trabalhar comigo nesse formulário. Então eu vou colocar aqui ITB Beth, por exemplo, aí vai aparecer lá o Beth, né? Professora Elizabeth Rocha está sendo convidada para editar, então, né, o formulário junto comigo. Eu notifico ela aqui, ó, como, né? Enviando um e-mail. Se eu quiser colocar uma mensagem particular, eu clico em adicionar mensagem e adiciono. Se eu quiser receber uma cópia também desse convite, eu clico aqui em enviar uma cópia para mim, né? E aí quando você clica em enviar, a pessoa vai ser incluída aqui, né, nessa lista de pessoas que podem editar o formulário junto comigo, tá? Então, em linhas gerais, né, é esse o recurso e é essa forma que a gente configura. Aqui em cima a gente coloca, né, o nome que a gente quer para o formulário. Normalmente ele vai pegar automaticamente o nome que você escolheu quando você criou o formulário aqui e acaba virando o seu nome de arquivo. E esse arquivo fica salvo lá no seu Google Drive, né? Então, quando você entra lá no seu Google Drive, na tua lista de arquivos, vai estar lá, ó, salvo o formulário na tua listinha de arquivos e aí clicando 2 vezes você abre o formulário e através dele você tem acesso aí às respostas, tanto ao resumo das respostas, né, quanto às respostas individuais, quanto à planilha, se você criar, né, se você clicar na planilha, permitir que ele crie, ele vai criar a planilha com os dados para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigadão aí pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o potencial dessa ferramenta e logo logo a gente vai se deparar com um caso prático onde a gente vai ter que criar um formulário para pesquisar. Beleza? Obrigado pela atenção. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.